E aí, Veckers, tudo bem? Olha só, nós vamos abrir aqui uma playlist intitulada Doc. Etc. Entrevista. Essa é uma playlist em parceria com a galera do CinemaScope TV. Todos os links estarão aqui na descrição do vídeo. Pois é, por essa você não esperava. Essa parceria Vestibular em Cena com o CinemaScope trata de entrevistar pesquisadores e pesquisadoras de documentário e cinema latino-americano, a começar por Alexandro Silva, historiador, aliás, doutor em História pela USP, a Universidade de São Paulo. Então eu convido vocês para poder conhecer um pouco mais sobre o universo do cinema documentário, porque nós estamos lançando o nosso curso de Introdução ao Cinema Documentário com o CinemaScope. Então eu convido vocês, aqui na descrição do vídeo vocês têm todos os links e a partir de agora, um bom encontro com o Alexandro. Tchau, tchau. O Alex, diz uma coisa. Vamos começar logo de cara já para a gente poder dar uma chacoalhada na galera. É, por que assistir Miguel Litin hoje em dia? Bom, Fábio, para responder essa questão, tem que levar em conta que esse ano faz 50 anos em que a Unidade Popular foi eleita, né? Primeiro governo de esquerda, assim, socialista, e que se propõe a fazer mudanças econômicas próprias das esquerdas. Primeira vez que ela é eleita nas Américas. Então, o Miguel Litin, ele teve uma participação muito grande no apoio à unidade popular, sobretudo no começo. Ele tem uma certa radicalidade ao longo do processo, e eu acho que ver a biografia dele, assistir os filmes dele, eu acho que o mais importante é isso, são os filmes, ajuda-nos a entender um pouco qual a relação dos artistas com o processo político chileno, e ele tem um papel muito importante tanto durante o governo da Unidade Popular, que durou 3 anos, né, de 70 a 73, e a partir do golpe que aconteceu, do 11 de setembro, né, ele tem uma carreira no exterior também muito produtiva, muitos filmes e tudo isso, mas lembrando que estamos aqui há 50 anos do início do governo da Unidade Popular, e o Miguel Litin teve um papel muito protagônico, sobretudo na televisão, enfim, ele transitou por diversos meios. Quer dizer, ele tem uma trajetória muito interessante, muito diversa e muito empenhada politicamente. Eu acho que é por isso que vale a pena conhecê-lo hoje em dia. Legal. E só para situar um pouco a turma, né? Quando a gente fala da eleição da Unidade Popular, é importante lembrar, como você já falou, que há exatos 50 anos atrás, ou seja, foi no dia 4 de setembro de 1970 que o Salvador Allende, né? Ele foi nomeado por essa coligação, né? Era uma espécie de concertação, digamos assim, né? Para poder usar um termo também contemporâneo do Chile, de partidos de esquerda, e ele foi o primeiro presidente marxista eleito democraticamente, né, na história da humanidade, né? Aliás, o primeiro e o último, eu creio, né? Porque afinal de contas, as esquerdas nos anos 70 eram bastante diferentes das esquerdas dos anos 90 e anos 2000, né? Claro. Como é que o Litin, e como é que o Litin se envolveu nessa história? Então vamos lá, para a gente poder dar um passo para trás, né, para a gente poder iluminar, digamos, essa história a partir das lentes do Litin. Você fez o seu mestrado, né, a respeito do Litin na USP, né, e daqui a pouco a gente bate um papo também a respeito do seu doutorado, é, que você acabou de defender, mas a respeito da sua pesquisa, como é que você acessou o Litin, como é que você chegou no Litin e como é que você viu essa história, né, esses 50 anos através do Litin? Como foi essa experiência? Eu participei de grupos de estudo na universidade. Eu acho que quem faz graduação hoje em dia, eu recomendo muito que busquem grupos de estudos na sua instituição, na instituição próxima, enfim. E sempre se debateu a relação, sobretudo meados dos anos 2000 em diante, as relações entre cultura e poder, ou seja, aí entre o cinema, então entre o cinema e política, sobretudo no Brasil e na América Latina. Então,
encontrei diversos movimentos, por exemplo, como o Nuevo Cine Latino-Americano, um, enfim, um agrupamento que se foi se institucionalizando ao longo das décadas, mas que nos anos 60 teve encontros muito importantes, sobretudo em Vinha del Mar, no Chile. E eu, entre esses personagens, tinha esse, o Litin, enfim, que tem uma trajetória muito interessante, sobretudo após 73. E antes de 73, ele já era muito conhecido por um filme, que é um marco na América Latina, chamado Chacal de Nahuel Toro, que ele concluiu em 1969 e fechou o evento de 69 que aconteceu em Vinha del Mar com esse filme. É um filme muito impactante sobre a história de um camponês que cometeu um assassinato, ele matou a companheira e as crianças dessa mulher, foi preso, recuperado socialmente no Estado, aprendendo outras profissões, enfim, e quando ele aparentava estar recuperado socialmente, enfim, porque no começo o Estado super ausente na vida desse camponês, mas quando o Estado o recupera, digamos assim, sai o veredito final e ele é condenado à morte. Então é um filme muito interessante sobre as relações entre sociedade e o Estado. Um filme que circulou muito e a partir dessa fama dele, ele ingressou no grupo de cineastas que apoiavam a Unidade Popular, visando mudanças estruturais no país. E é isso, quer dizer, é um cineasta engajado politicamente, foi se radicalizando ao longo do governo da Unidade Popular, e 73, a partir de 73, teve uma trajetória internacional muito interessante. Legal. Então, isso de alguma forma para poder situar a galera que está acompanhando a gente aqui também, né? Porque aqui no canal, já no CinemaScope, a galera, digamos, já tem um bom repertório de cinema de ficção. Então, nós temos vários colegas aqui que já debateram, por exemplo, né, cinema novo, a, digamos, o papel, né, a Claro. dimensão feminina, né, a dimensão e o papel do cangaço, né, nesse momento, digamos assim, dos anos 60 do cinema brasileiro particularmente. Então, de alguma forma, o filme do Chacal, né, que foi o primeiro longa-metragem, né, do Litin, né, acho que foi a primeira experiência dele no cinema, Sim, aliás, foi o primeiro longa-metragem, dialoga de alguma maneira com essas longa-metragem, tendências, sim. dialoga também com essas tendências do cinema novo, né? Ou seja, é contemporâneo de alguma forma, né? Que tem a ver com essa, digamos, apontar Contemporâneo. uma câmera para a realidade e também tem de alguma praxis, né? Uma tomada de posição, visa uma transformação social. E aí você falou que o Litin ele sofre uma radicalização, né? Ali logo depois da eleição do Allende, a partir de 1970. Conta um pouco para a gente o que seria essa radicalização, o que estava pegando ali no governo do Allende, o que significava se radicalizar naquele momento. Se radicalizar é entrar num debate próprio das esquerdas, é um debate que tem outras formas hoje, mas que na época estava muito centrado em torno da guerrilha, da experiência da guerrilha, da transformação do Estado em um Estado efetivamente proletário ou voltado às camadas mais menos favorecidas da população. E esse debate tinha duas grandes vertentes. Uma vertente capitaneada pela Unidade Popular, pelo Partido Comunista e pelo Salvador Allende, que é chamado de gradualista, enfim, alguns pesquisadores apontam essa vertente, que acreditava que o Chile tinha uma história muito específica em relação a sua democracia, tinha um zelo muito grande pela democracia, e que era possível, pela democracia, mudar a sociedade. E a outra vertente, mais radical, na qual o Miguel Litinho foi se aproximando cada vez mais, estava muito ancorada na experiência da Revolução Cubana, de 1959, e muito mais radical, muito mais propensa a revoluções armadas e que o tempo todo desconfia dos sujeitos históricos dentro da sociedade, sobretudo ligados ao grande poder do capital.
Isso, claro, a vertente gradualista também reconhece que há necessidade de se proteger, só que essa vertente mais radical, chamada rupturista por alguns pesquisadores, ela era muito mais enfática nas suas denúncias, era muito mais enfática da necessidade de olhar para os indígenas dentro do Chile, para os mapuches, as comunidades camponesas. Então, uma vertente muito ligada aos movimentos do campo. Uhum. E, enfim, dentro dessa dualidade, o Miguel Litín ingressa na Chile Filmes, né, foi nomeado pelo Salvador Allende. Antes mesmo disso tudo, o Miguel Litín havia participado na campanha televisiva em favor, junto ao Canal 9 da Universidade do Chile, na campanha de informação da comunidade, enfim, porque a direita não aceitava essa eleição, a vitória dessa eleição, ocorreram após essa vitória nominal. O Congresso teve que aprovar, enfim, todo um caos social que se montou, uma celeuma, mas que, enfim, a televisão, os meios de comunicação ajudaram nessa campanha. Miguel Litín, então, participa disso tudo, depois ingressa na Chile Filmes, onde ele tem uma série de projetos, enfim, de novos atores, pensar novos nomes para o cinema e tudo isso. Só que isso foi em janeiro, fevereiro de 70, já no final do ano, em novembro, ele pede demissão. Pede demissão e boa parte dos cineastas que se engajavam também junto nessa vertente rupturista saíram da Chile Filmes. E a partir daí ele fez uma série de filmes mais críticos à própria unidade popular. Então, para falar de documentário, O Companheiro Presidente, é o filme de 71, é uma interessante conversa entre o Regis Debray, que foi um intelectual francês que estava com Che Guevara, enfim, na Bolívia, tentando fazer a revolução, foi capturado, preso, mas graças a Salvador Allende, ele é deportado para o Chile e foi feita uma entrevista, porque o Regis Debray é a favor dessa linha mais rupturista, enquanto que Salvador Allende é nessa linha mais gradualista. Então, a conversa entre os dois foi filmada pelo próprio Miguel Litín, enquanto ele estava na Chile Filmes, e o resultado do filme é muito interessante, porque mostra uma série de apontamentos que os rupturistas faziam à época. Por exemplo, é impossível pensar que o Chile era democrático, tem uma história de tradição, sendo que tem, na verdade, um histórico de massacres de camponeses. Então, isso tudo é posto ao longo do filme, e através do trabalho de montagem e tudo isso. E, claro, o filme também se situa, assim como o Chacal de Morreu Todo, junto a essa esfera de experiências políticas, estéticas, que o cinema novo aqui no Brasil levou adiante, mas que foi um fenômeno, na verdade, latino-americano, e, Uhum. sobretudo, Cuba tinha um papel muito protagônico nesse sentido. É, E é isso. interessante, é. E aí você me chamou a atenção para o seguinte fato, é curioso como nos anos 60, né, que é o nosso tema, que é o nosso momento, nos anos 60 e 70, aí eu pergunto para você, a gente pode dizer que era comum, ou então pelo menos recorrente, esses cineastas transitarem entre produção de ficção e produção de documentário? Como é que era essa onda? Ou então até mesmo precisamente, particularmente no Miguel Litín, como é que isso ocorre? O cinema documentário tem um diálogo muito grande com o movimento italiano, né? O famoso neorrealismo italiano, e que uma corrente cinematográfica que surge na Itália, no final da Segunda Guerra Mundial, tem muitos recursos, utilizando de outros formatos de câmera para poder filmar as ruas, enfim, filmar aqueles destroços da guerra, aquelas vidas sofridas e tudo isso. Toda essa experiência formou uma escola na América Latina e muitos são devedores dessa. E quer dizer, quase uma aproximação entre o próprio documentário e ficção. O Chacal do Rio Toro tem atores não profissionais, tem muita filmagem de ambientes abertos,
Então, tem todo um esforço para que a ficção se engaje para a realidade. E daí a tentativa de aproximação com o documentário. E é interessante esse esforço. E, quer dizer, o Miguel Littin é um cineasta que não tem muitos documentários na sua carreira, mas os poucos que tem são muito chamativos. E esse Companheiro do Presidente é um deles, no caso. Uhum. Agora, se você pega as ficções, então Chacal no Royal Toro, ou A Terra Prometida, que é o último filme que ele faz antes de sair do Chile, também tem um pouco essa dimensão documentarizante. Quer dizer, é um pouco fazer a ficção para revelar uma realidade, para revelar aquele ponto de vista ideológico, enfim. Mas que, sim, é uma experiência compartilhada na América Latina e que gerou filmes muito interessantes, né, em todo o subcontinente. E, É, claro, e a referência maior é a própria produção cinematográfica cubana, sobretudo as obras do Santiago Alvarez, documentarista. Ele fez uma ficção só na carreira, enfim, já nos anos 80, mas os seus documentários, seus curtas-metragens, ele também é diretor do Noticiero Icaico Latino-Americano, toda essa produção dele abriu bastante horizontes para que outras formas de narrar, outras formas de contar histórias tivessem esse apelo realista, esse apelo para a realidade, muito inspirado na própria experiência do documentário. interessante. Bem interessante isso daí. E aí uma coisa que me leva, que me chama a atenção para a gente poder, digamos assim, também seguir na história, né, e acompanhar a carreira do Miguel Littin, você chamou a atenção para o fato de que ele acabou pedindo demissão da Chile Filmes, né? E talvez seja legal dizer para a turma aqui que a Chile Filmes, é claro que numa conversa mais informal, né, fazendo algumas associações assim, tentando dimensionar o assunto, é, da mesma forma, né, que o ICAIC, né, o Instituto de Artes Cinematográficas, né, o Instituto Cubano de Artes Cinematográficas, ele era uma espécie de coluna vertebral, né, assim, de produção, né, de cultura, não somente de cinema, mas também de outras artes. Em Cuba, Uhum. logo depois da Revolução, a Chile Filmes também, pelo menos intencionou, né, pelo menos o projeto, digamos assim, a ideia era mais ou menos essa, não era? Sim, essa indústria cubana chamou muita atenção, né, ao longo da América Latina, através dos festivais de cinema, as produções cubanas eram sempre muito comentadas, e havia toda uma estrutura em Cuba que possibilitou não só fazer essa produção, mas como abrigar cineastas também, tanto da Europa, a princípio, e depois os próprios latino-americanos a partir dos exílios que vão acontecendo e escalonado pelas ditaduras militares latino-americanas. É. A Chile Filmes foi criada em 1942 como projeto de fazer um cinema vinculado ao Estado, mas ficou, enfim, um pouco nas sombras até os anos 60, quando voltou a ser incorporado pelo Estado e a partir da experiência de 70 tentou fazer um cinema revolucionário nos moldes do ICAIC. Mas o que aconteceu na prática foi uma série de curtas-metragens, foi interessante, junto a outros espaços de produção também no Chile, sobretudo de universidades, um papel das universidades na mobilização da cultura dentro do país. É muito importante ressaltar isso. Mas o projeto que estava no bojo entrou nessa disputa política entre essas vertentes das esquerdas, chama muita atenção esses debates das esquerdas nos anos 70, enfim, lá no Chile. E a Chile Filmes terminou por fazer apenas alguns documentários, curtas-metragens, é o que prevaleceu, e um Uhum. cinejornal que a gente não sabe muito bem. Algumas edições foram recuperadas recentemente e estão sendo exibidas pela Cineteca Nacional do Chile, que tem um papel importante na recuperação dessa história. E agora, um projeto do Miguel Litim para esse espaço foi a produção de novos saberes, de novos personagens, de novas pessoas, de juventude.
Então, ele fez algumas oficinas. As oficinas são muito comentadas, mas infelizmente também não foram muito levadas adiante, porque ele ficou muito pouco tempo. Houve muita denúncia de desperdício de dinheiro, falta de planejamento, até foi muito conturbado essa passagem dele, mas que rendeu, enfim, todo um esforço por parte dessa estatal, que a Chile Filmes é uma estatal, para pensar em fazer um outro tipo de cinema que não fosse comercial nos moldes americanos. Todo o esforço no sentido de descolonizar o cinema. Uhum. É, é bem interessante. E aí então vem o golpe, né? O golpe militar de 11 de setembro de 1973, né? É um golpe que, sem a gente entrar muito em detalhes, mas é, é curioso que ele ainda serve como mito, né? Para grande parte da extrema-direita latino-americana contemporânea, né? Porque a figura do Hum, Pinochet ela tem sido reavivada e aí quem sabe fica o convite também para depois no futuro próximo aí a gente ter um outro encontro para poder falar a respeito disso também, né? Seria interessante a gente abordar hum, um pouco a dimensão da figura do Pinochet, ou então a dimensão do documentário, das ditaduras no documentário também contemporâneo, né? E aí você hum. falou a respeito de narrar as histórias, né? De narrar a história também. O que foi feito do Miguel Litin? Como é que ele reagiu ao golpe? E, enfim, Hum. quais foram as saídas que ele encontrou? Quando aconteceu o golpe, ele se encontrava em Santiago do Chile, ele sofreu uma perseguição, assim como todos os cineastas, enfim, vinculados à Unidade Popular. Não se restringiu, claro, aos cineastas, mas é muito sintomático ver como que, pelo exemplo do que aconteceu com os cineastas, o que aconteceu com a sociedade. Então, quem era vinculado à Unidade Popular era denunciado, enfim, e toda essa sanha de perseguição que a gente está vendo mais ou menos hoje em dia, e, sobretudo em quem defende os direitos humanos, num grau muito extremo, em 73. Miguelitin conseguiu entrar na Embaixada do México, Santiago, e ele foi, enfim, conseguiu ir para o México. Aí teve também todo um trânsito em torno das embaixadas, alguns foram para o Chile, outros foram para a Suécia, porque o embaixador sueco em Santiago do Chile teve um papel muito interessante, pouco falado, enfim, na recuperação, tentar salvar diversas vidas. O cineasta conseguiu, enfim, ir para o Chile. Foram poucas pessoas que conseguiu. Os estudos dizem que esse exílio mexicano é um exílio privilegiado, porque são poucas pessoas e gente muito influente, seja no meio cultural, seja no meio político. Miguel Litin, então, entrou nesse meio. E uma vez no México, ele se engaja no movimento que teve no país, e aí teria que se deslocar aqui para o contexto mexicano, pensar o que foi o governo de Luiz Echeverría no México, entre Hum, 70 e 76. hum, Teve todo um esforço de Echeverría, que é um nome muito contestado até hoje, mas que por ajudar os chilenos, enfim, não só a receber esses exilados, mas como também entrar num rol internacional de denúncias contra a Pinochet, Galitin ele se engaja num projeto que é chamado Actas de Marúcia. É um filme que foi concluído em 76 e é um filme sobre o norte do Chile, uma ficção, no fim das contas, sobre o norte do Chile e um massacre de operários que trabalhavam nas minas de salitre. E eu analisei esse filme na pesquisa, sobretudo olhando a estrutura, a composição dos personagens, muito se parece com os debates. A gente consegue visualizar os debates das esquerdas em alguns personagens, e a própria configuração dos militares, que remete muito à ditadura e às atrocidades que eram cometidas contra as pessoas que eram detidas. Então, esse é o primeiro projeto dele, um projeto internacional. Teve o Jean-Marie Volonté como ator principal,
Hum. Mas, ao mesmo tempo que ele se dedicou também ao longo dos anos 70 em outros dois projetos de documentário, poucos conhecidos, enfim, é, Crônicas de Tlacotalpan, 76, e um projeto sobre águas em Veracruz, no final dos anos 70. E agora, o grande documentário dele, ele é mais conhecido, foi uma série de documentários que ele filmou meados dos anos 80, chamado Acta General de Chile. E Acta, igual Acta de Marúcia, também tem esse tom de denúncia, esse tom de, né? E aí aqui estamos próximos do terreno da ficção e do documentário. Massa, isso é massa demais. Agora me diz uma coisa, antes de a gente entrar nas actas gerais, né? É, que na verdade assim é um filme desses, cara, eu me lembro de ter assistido a primeira vez e a sensação de intensidade de tempo. O que eu quero dizer é o tipo de filme que você assiste e parece que as imagens são tão intensas e tensas ao mesmo tempo que você não vai se esquecer do filme depois, entende? Assim, sabe aquele filme cuja duração persiste na tua vida, assim, na tua cabeça, você ainda se lembra de cenas e tudo mais, e fala, caramba, velho, eu acho que eu vi o filme numa situação e numa época da minha vida em que eu estava bastante vulnerável, no bom sentido, né? Assim, de você consumir muito filme, de você aprender muita coisa. Mas Hum, depois eu revi o filme e, na verdade, o filme ele provoca essa experiência, né? Bastante, uma experiência de tempo histórico muito densa, né? Mas antes de a gente falar disso, divaguei um pouco, mas antes de a gente falar disso, como é que um cineasta, a partir da experiência do Miguel Litin, como é que um cineasta vive e como é que um cineasta produz no exílio? Como é que se dão as relações políticas? Como é que é a diplomacia? Enfim, né, para a gente poder ter ideia um pouco como é que, né, se sobrevive e ainda se resiste, né? Porque de alguma forma o cinema de hum, exílio me parece que envolve um pouco essa discussão também, né? E particularmente no Chile, né? claro. E, bom, é isso. Fazer filmes no exterior é muito difícil. Quer dizer, no caso do Galitin, a saída dele foi se aproximar de determinados grupos de poder. Eu identifiquei três momentos dessa filmografia, entre 73 e 90, que é o período do exílio dele. Enquanto durou a ditadura, ele foi exilado. E ele enfim, teve muito próximo em três círculos de poder, digamos assim, três círculos, que, enfim, essa dimensão política, não só política, mas cultural, das elites culturais do exterior. E nesses três momentos, o México configura-se esse primeiro momento junto à experiência do Echeverría. Echeverría que já era muito contestado, porque ele levou a cabo uma perseguição a uma guerrilha que teve no México no início dos anos 70, em 71, enfim, é uma história que há desaparecidos até hoje. Echeverría, recentemente, enfim, dos anos 90 para cá, é, denunciou-se que ele era próximo à CIA, enfim, Serviço de Inteligência norte-americano. Então, era uma pessoa muito contestada e é contestada até hoje, não só por esse massacre, enfim, por essa perseguição a essas guerrilhas no México, mas também por essa proximidade junto aos Estados Unidos, mas algo que não era dado muito à época, esse segundo elemento. O primeiro era ocultado. Os próprios exilados no México fizeram um pacto de silêncio para não haver essas denúncias, não aparecessem, não transparecessem isso. O primeiro momento é esse. O segundo momento se dá logo a seguir junto aos círculos cubanos, porque o Migueletinho ele faz parte desse novo cine latino-americano, ajuda a construir essa reestruturação desse movimento, participa de várias reuniões e tudo isso. Então, o momento próximo a Cuba foi muito interessante. Ele fez alguns filmes, ficções, novamente, e conseguiu manter o seu trabalho. E o terceiro momento que eu identifico é na Espanha, a Espanha pós-franquista, e que, junto, sobretudo, a televisão espanhola, ele consegue toda uma ajuda, um financiamento para fazer não só o Acta General de Chile, como o último filme dele, que é Sandino, uma ficção que se propunha a ser uma epopeia, enfim,
mas tá aí, tô com resultados também muito contestados. A filmografia do Miguel Littin é muito interessante porque tem coisas muito que sobreviveram ao tempo, eu diria, sobreviveram ao tempo, e outras que já eram contestadas da própria época. Olha, são 3 círculos de poder que ele teve que se ajustar, teve ruptura com as 3, tanto com o México, já não, com a mudança do governo do Echeverría para o próximo presidente, ele não conseguiu esse apoio. Em Cuba, ele conseguiu esse apoio desde a saída do México até o início, esse círculo da Espanha, mas foi denunciado, enfim, sobre projetos que não foram tão premiados assim. Havia uma pressão em Cuba por premiações de filme. Muito Olha, interessante, quer dizer, que ajuda é essa, né? Ajuda condicionada. é, E no final, também na Espanha, com a saída de uma diretora importante que teve lá, da instituição da televisão espanhola, ele também perdeu um importante apoio ali. Então, ou seja, ele se inseriu em 3 grandes redes de poder e, no fundo, ele foi um pouco alijado das 3. caramba, Essa é a trajetória de um cineasta desse lado que conseguiu fazer filmes, conseguiu ser premiado. O Acta General de Chile, por exemplo, teve uma ampla circulação, sobretudo na Itália. O Acta de Marúcia, 10 anos antes, foi indicado para o Oscar, assim como o filme que ele fez também, Alcino y el Condor, sobre a é, Nicarágua, também foi indicado para o Oscar. Ou seja, é um cineasta que conseguiu se reconstruir no exílio e conseguiu manter sua produção, o que é muito difícil, nem todos os cineastas conseguiram. é, Claro, e tem trajetórias muito diversas. Eu poderia citar aqui um exemplo, por exemplo, do Rodrigo Gonçalves, que é um chileno que fez filmes no Moçambique. olha, É uma história incrível. Ele tem vários documentários ah, feitos em Moçambique e também tem documentários feitos no Chile. É um importante nome do exílio vinculado a essa relação entre Chile e África. Também tem outros nomes, sobretudo mulheres, que fizeram filmes no Canadá, na Suécia, e, enfim, são trajetórias múltiplas. Tentou-se fazer trabalhos mais conjuntos, né? Mas cada vida tomou seu rumo, no fim das contas. E cada filme feito nesse exílio era sempre um momento, uma oportunidade para denunciar as atrocidades cometidas pela junta militar no Chile. Então é é, isso, é um movimento muito amplo e que vai depender muito das biografias para a gente entender ele na sua complexidade. é, tá, isso é bem interessante, né? Porque de alguma forma isso me faz lembrar também, assim, quando você se debruça sobre o cinema chileno a partir de 1973, né, que é o que você está colocando, me parece que existe uma discussão, se é que existe uma discussão também, mas que marcou bastante os festivais, as mostras de cinema, e me parece que sobretudo a circulação dos filmes, né, que era assim, tá, como é que a gente vai chamar isso? É um cinema de exílio? Não, é um cinema de solidariedade, né? A É. impressão que eu tenho é que de fora você vai olhando, me parece que a galera nos anos 70, ao longo dos anos 80, tinha essa preocupação em digamos, categorizar, né? Em rotular o cinema, porque afinal de contas, como você colocou, foram muitos cineastas chilenos é, espalhados, né? Assim, distribuídos, né? Eles atuaram em diferentes frentes, em diferentes países, né? E o Litinho é um cara que conseguiu, apesar digamos, da instabilidade da carreira, né? Ou seja, altos e baixos, tal, mas ele de alguma forma ele construiu uma carreira sólida, não? Pode-se dizer que ele tem uma cinematografia sólida. Sim, foi o que me possibilitou fazer esse projeto de mestrado e estudar o que é essa filmografia. E é muito mais mencionada do que assistida. Teve todo um trabalho de recuperar esses filmes no momento em que logo ao final, quase ao final da minha pesquisa, que aparece a Cineteca, né, Nacional do Chile disponibilizou esses filmes, sobretudo os inacessíveis. Então, por exemplo, Sério? a, Olha. a Viúva de Montiel. A Viúva de Montiel é um filme de 79.
É um filme que teve fundos cubanos, por exemplo, e contou com a filha do Chaplin no papel principal. Uau, é um Ah, filme inacessível, era inacessível até então. Quer dizer, a própria instituição no Chile, recentemente, dentro de um projeto de recuperação desses filmes dos exilados, das exiladas, enfim, é, marca que marca a importância mesma do Miguel Littin para entender essa trajetória e olhando essa trajetória dele, ver essas oscilações, mas o que me chamou a atenção na pesquisa foi que os filmes, mais ou menos, sempre estão lidando com o tema da revolução, sempre estão lidando com o tema da divisão das esquerdas e sempre está lidando com o tema do autoritarismo militar. É uma constante, é uma constante. O filme são temas diversos, são situações diversas, contextos diversos, mas impressiona essa, né, a persistência em torno desses temas, que é isso, que é o cineasta que foi marcado por essa experiência. A Cartagena de Chile, por exemplo, é um caso muito interessante porque ele fez as filmagens clandestinamente. Então, quer dizer, em 85, ele se insere numa rede de oposição da ditadura militar e, por meio dessa rede, ele consegue fazer uma série de filmagens como mesmo forma de denunciar a situação dos exilados que eram proibidos de retornar ao Chile. Só que, claro, e aí, peraí, que mal lhe pode pergunte, falar. desculpa te interromper, Não, mas fica à vontade. quais são as condições de filme, entendeu? Assim, uma pergunta para a galera também entender um pouco do rock, porque afinal de contas, a gente tem uma alteração constitucional, digamos assim, em 1980 no Chile, né? Mas o Pinochet, ele continua no poder, e aí em 89 existe a famosa campanha, o famoso plebiscito, né, Sim, que depois foi feito o filme No, né, a respeito desse plebiscito. Então, em 1985, de alguma forma, a Igreja Católica já estava meio que, olha, a gente precisa, né, dar passo, encampar as pautas da sociedade civil, defender direitos humanos, né, anunciar aí uma espécie, vai lá, o tema não é adequado, mas direcionar a sociedade para uma redemocratização, digamos assim, né? E como é que o Lee Chin se inseriu nisso e como é que ele filmou? é muito interessante essa história da filmagem. Tem, bom, para quem quiser mais detalhes, tem um livro que é super acessível na internet, que é a Aventura Clandestina do Miguel, Aventura de Miguel Litín Clandestino em Chile, Isso. escrito por Gabriel Garcia Marques, um relato feito a partir de uma longa entrevista que o próprio Garcia Marques, que era muito próximo do poder político em Cuba, então, ainda está nesse momento, enfim, de apoio dos cubanos por trás, mas esse é o relato importante. Agora, como ele se insere via, assim eu tentei demonstrar na pesquisa, pelo Frente Patriótico Manuel Rodrigues, que é uma ala do Partido Comunista do Chile, que se propunha a fazer uma estabilização do governo do Pinochet por meio de guerrilhas armadas, explodir algumas torres de energia. Então, é criar um pouco uma situação em que se pudesse colocar fim à ditadura. Não era um projeto revolucionário de um novo governo e nada disso, era mais realista, digamos, e tentou fazer uma série de ações clandestinas. Miguel Litin entrevista esse grupo, inclusive, na série de documentários, e o que é mais interessante, há todo um trabalho de recuperação da memória do Salvador Allende. Por quê? Trabalho de memória e recuperação. Porque com o fim da ditadura militar, essa ala rupturista começou a dizer, olha, a gente falou o tempo todo, a direita está aí, esse é o poder da direita. E aí o Salvador Allende foi tido um pouco como um reformista. Falou, escuta, o que você fez? Aí tem todo um trabalho também de imagem em torno, uma disputa de imagem em torno do Salvador Allende, que aí, quando chega nos anos 80, o Miguel Litinha também foi muito crítica à unidade popular, já dos anos
70, antes de 73, já dizia, olha, esse governo é um governo reformista, não vai adiantar, a direita é fascista e tudo isso. A partir dessa série, há todo um trabalho de recuperação da memória em torno do Salvador Allende e como esse Frente Patriótico era próximo ao Partido Comunista, e não só o Salvador Allende era contestado, o Partido Comunista também era. O Partido Comunista passa a aderir às armas, e daí o Salvador Allende é recuperado na filmografia do Miguelitín, homenageado e tudo isso, devido, sobretudo, a essa proximidade entre o Frente Patriótico e o cineasta. Ora, inserir-se, assistindo a série é muito impressionante. A série tem uma série de homenagens, não só ao Salvador Allende, não só ao Frente Patriótico, mas a diversos comunistas. Ou seja, o Partido Comunista, que foi execrado, que foi muito contestado por ser reformista e tudo isso final dos anos 70, na filmografia do Miguelitín, nos anos 80 tem uma mudança muito grande. E outra mudança vai haver em 90, sobre a história do Sandino, na Nicarágua, enfim. Mas essa já é uma outra parada. Agora, então, essa possibilidade de filmar clandestinamente se dá por redes de oposição à ditadura. Não é porque uma ditadura ela é pública, ela tem legitimidade internacional, enfim, tem apoio internacional, que ela não é contestada. As Sim. contestações ocorrem de diferentes formas, tem as mais explícitas, por meio de, enfim, de ações armadas e tudo isso, mas tem outras, como você indicou, a Igreja Católica, movimentos civis muito importantes, não só no Chile, mas também na Argentina. Tudo isso faz parte das dinâmicas sociais próprias de regimes autoritários, que a gente Aham. está vendo, infelizmente, em outras terras que a gente não esperava. Pois é, pois é. Bom, para a gente poder chegar então, digamos assim, nos nossos finalmente, a conversa está ótima, é que a gente não tem muito tempo. Então fica o convite, desde já fica o convite para a gente poder se encontrar numa próxima live, no próximo encontro. Mas eu não posso deixar aqui, né, digamos, marcar o seguinte território. Você citou que através dessa série já das atas gerais, existe um processo, então, como você disse, de elaboração de uma memória em torno do Salvador Allende. E isso me leva a perguntar para você, né, a pedir para você falar um pouquinho. Eu acho que foi o último filme dele, o Salvador Allende. Foi, não foi? Uhum, 2014 ou sim. 2015, né? E é curioso que é uma ficção. Eu, quando assisti, eu falei, uau, cara, tem alta tecnologia. Assim, alta tecnologia, tem efeitos especiais, é uma coisa que você olha. Quem está acostumado com a cinematografia do Miguel Litín, olha e fala, opa, houve uma elaboração, uma sofisticação, tanto tecnológica quanto também, digamos assim, de marca de roteiro, com muita precisão, né? E para quem conhece a história, enfim, quem revisitou os documentos e os fatos, sabe que houve Uhum. uma elaboração ali bastante sofisticada também no roteiro, mas eu não posso deixar de dizer, o curioso é que no filme o Litinho, ó, o Allende aparece empenhando armas, né? Ou seja, como quem, vamos defender essa parada aí então. E ao contrário do que a gente tem conversado até agora. Fala um pouco desse filme pra gente. Esse filme, Allende em seu Labirinto, é uma ficção centrada nos últimos momentos do Salvador Allende, justamente desse momento em que ele está tentando resistir na Moneda, enfim, tem toda uma história, porque o golpe aconteceu, ele nunca permitiu que se mobilizasse as pessoas nas ruas, e também não havia muita predisposição, enfim, é todo um debate em torno disso, é uma questão ainda muito, né, ainda Aham. muito difícil lá no país, mas é em torno desses últimos momentos em que ele fica no palácio junto a um círculo de companheiros, de funcionários, de alguns ministros, e tenta ali resistir nos últimos momentos. As cenas de bombardeio são impressionantes, né? E É. marca todo o imaginário em torno disso. Esse último momento em que o Allende pega nas armas, tudo isso, ao mesmo tempo é o pai. É a imagem paterna muito forte.
É uma imagem daquele, né, da pessoa idosa, já experiente, de vida do velho revolucionário, que, Uhum. que deseja o bem para as pessoas. Tem toda uma dimensão de construção da memória que também é explorada na série. O que a gente está vendo nesse filme, quem assistir a série Acta General de Chile, que está fácil, está acessível na internet. O último episódio é sobre o Allende no La Moneda. Se vocês Uhum. assistirem essa série, ali está todo o roteiro e todos os debates, os discursos, as falas, os gestos, Olha só. gestual do Allende e tudo isso, já está ali dado em 1986. Essa série já dá os indícios do que esse filme mostra. Tanto que falaram, vou fazer o último, né, o último filme do Litinho vai falar sobre o Allende. Eu falei, gente, se não tiver esse último capítulo da série ali transposto, eu dou minha cara a tapa. E dito e feito. É mesmo? Quem Olha que assiste, legal. quem assiste o último episódio, Acta General de Chile, sobre todas as memórias em torno da moneda, a questão da filha e tudo isso é transparecido, é transposto, transfigurado para a ficção. E ali é uma homenagem ao velho revolucionário e é um pouco um ajuste de contas, quer dizer, o que foi aquelas críticas que eu fiz logo após a ditadura, né? O É. que foram aquelas críticas? Então é um pouco um acerto de contas. Então não é um reformista de todo, também não é um grande revolucionário de todo, mas é alguém que ali nas circunstâncias do momento tentou fazer o seu melhor e de uma forma assim, uma forma realista, uma forma serena, serenidade. É um pouco o que o ator ali tentou transparecer. A imagem do Salvador Allende lúcido, ciente do que estava acontecendo, por isso é no seu labirinto, né? No título do filme, é um labirinto. Ele está ciente desse labirinto para poder resolver, a melhor saída foi pegar aquela arma e dar ali toda a sua vida para... Claro, e aí tem a questão do suicídio, né? Que, segundo ele, não foi um suicídio de todo, foi uma morte É. mesmo. E isso é denunciado depois também na documentação, no mestrado eu analiso bastante. Na verdade, Salvador Allende foi, sim, assassinado, foi feito todo um trabalho de ocultação do corpo, quando teve o funeral em 90. Tá bom, enfim, é isso. O que aquele filme transparece é um pouco um acerto de contas da memória do Salvador Allende com a própria trajetória do Miguel Litín. É, interessante pra caramba. Eu me lembro que no momento de lançamento desse filme eu estava vendo, eu pesquisei algumas entrevistas da equipe, né, do Litim e do ator, eu não vou me lembrar o nome agora, mas é o ator que jovem que faz o papel do Salvador Allende. E aí a moça da CNN Chile pergunta para ele e fala assim: "E aí, né? Como é que é interpretar o Allende? Como é que você vê o Allende?" E aí o ator ele fala assim: "Foi um cara que permitiu ao povo sonhar." E é uma resposta muito forte e muito simples ao mesmo tempo, né? Porque do Uhum. lugar dele como ator, né, ele fala assim, foi um cara que permitiu o povo sonhar, ou seja, ele injetou esperança na população. É, e é uma verdade, né? Então, assim, é muito interessante. Se ele tem essa referência para poder construir a personagem, isso já diz muito a respeito da força política, né? Da dimensão humana também. É uma para a gente que vive muito, né? Na escrita, na pesquisa e tudo mais, às vezes eu, pelo menos assim, a gente se esquece um pouco que também existe essa dimensão espiritual, né? No sentido assim, né? De esperança, de utopia, que é também importante para a política. Muito legal, cara. Gostei. Você gostaria de deixar as palavras finais, digamos assim? Você gostaria de dar alguma dica para a galera a respeito de Miguel Litim? Onde pesquisar? Como começar com Miguel Tá. Litim? Quem quer saber mais sobre documentário chileno, enfim. Olha, eu recomendo, não só em termos de Miguel Litín, mas em termos de cinema chileno, antes de mais nada, olhar outros cineastas também. E nessa é impossível falar do Patrício Guzmán, que fez uma importante trilogia, terminada em Cuba, inclusive, que foi para lá que ele foi, após o golpe, que ele ficou detido, inclusive, enfim, é uma outra trajetória também muito singular, Patrício Guzmán.
Ele tem uma trilogia muito famosa, a Batalha do Chile, A Luta de um Povo Sem Armas. São 3 episódios. A filmografia do Guzmán é muito impressionante, mas eu recomendo não só o Lichtin, mas como também olhar também para o Guzmán e outros nomes também. Que é uma experiência, essa do exílio, muito plural, muito diversa. Do Miguel Lichtin eu recomendo a quem quiser conhecê-lo, passar por O Chacal do Nahuel Toro, que é um filme de 69, a ficção, que eu havia mencionado no início da nossa conversa, e também a Acta General de Chile, que são 4 episódios, 1 hora cada um, mais ou menos, e que é muito impressionante porque dá conta de diversos aspectos da história do Chile, diferentes regiões, recuperação também da memória dos Mapuche, é impressionante, as imagens são muito bonitas, e eu acho que vale a pena conhecer essas 2 obras, já são um bom ponto de partida. Legal. Para a gente poder terminar, antes de eu me despedir de você, diz pra gente o que que você está assistindo agora, nesse momento. Que Eu cinema tô que faz a lidando, sua cabeça? eu tô pirando em cinema africano ultimamente. Cinema Massa. africano. Eu tô assistindo muitas coisas. Tem várias iniciativas aí virtuais que a gente consegue assistir os filmes. É muito impactante. E o último filme que me impactou foi, na verdade, um curta-metragem que mais parece um clipe do que um curta-metragem, mostrada no Festival Kinofórum, feito por um músico que hoje mora na Bélgica, mas que ele faz no Congo, o Congo com a capital em Kinshasa, um musical impactante, as imagens são impressionantes, é uma história de amor, no fim das contas, é uma história de amor, mas contada por toda uma arte vegetal, como diz, e é esse tipo de coisa que eu estou viajando ultimamente. Muito bom. Depois você passa o nome ou então algum link para a gente poder deixar aqui também na descrição do vídeo para a turma. Tá legal? Ótimo, eu deixo sim. É isso aí, galera. Com vocês, o nosso querido e doutor Alexandre Silva contando um pouco da sua carreira e também sobre Miguel Litin. Ale, mais uma vez, muito obrigado pela acolhida, pela entrevista. E as portas estão sempre abertas. E a gente conta com você aqui para você voltar e falar sobre cinema africano para nós. Claro, será um prazer. É isso Muito daí. obrigado. Valeu então. Brigadão. Tchau, tchau. Obrigado, Ale. Até Valeu. mais.